Microfone. Eu acho que a Giovana não tá, ela não tem microfone no computador dela, mas a gente já está ao vivo. Já estamos no Facebook do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis. E, primeiramente, queria muito, muito agradecer aqui, Anitta, que você tenha aceito o nosso convite, o convite do CDDH, mais uma vez, né, para estar falando com a gente sobre democracia. Você esteve conosco há pouco tempo, visitou a Casa da Morte aqui em Petrópolis, fez um grande movimento que para a gente sempre será lembrado. E a gente agradece muito a sua solidariedade sempre com a nossa luta, né? E hoje, Anitta, a gente te fez um convite especial para falar sobre uma questão que a gente sabe que é muito cara para você, né? Que sempre lutou muito, que tem militância na veia, né? E para todas as pessoas que ainda acreditam aí no mundo melhor e acreditam na democracia. No último dia 15 de setembro foi o Dia Internacional da Democracia, e por isso a gente queria que você falasse um pouco sobre a importância, né, da democracia para a nossa sociedade, especialmente no Brasil, nesse momento. Bom, boa noite, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? Que muito me honra. Eu já conheço, inclusive, a Carla, mas, enfim, já estive aí no Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, que eu acho que há anos, né, faz um trabalho importante, né? Em particular, esse trabalho de tornar um lugar público, um memorial, né? A famosa Casa da Morte, né? Que há muitos anos, né, que essa luta eu tenho acompanhado, se prolonga, né, e até hoje não se conseguiu, né, realmente transformar num lugar de memória, né, que é algo extremamente importante, né? Eu, como historiadora, sei disso. Os lugares de memória são extremamente importantes, inclusive para a educação das novas gerações, para as novas gerações saberem, né, o que foi a ditadura, né? Não pensarem que a ditadura foi algo que realmente valeria a pena. Na realidade, cometeram-se, inclusive, essa Casa da Morte é um exemplo disso, os mais bárbaros assassinatos, crimes, né, foram cometidos, né, por essa falta justamente de liberdade, de democracia, durante o período ditatorial que no Brasil, né, durou 21 anos, de 1964 até 1975, né? Então, realmente, né, essa luta de vocês, eu acho que é muito importante e nós temos que ser solidários, né, com esse trabalho. Bom, passando para a questão que você colocou, né? Quer dizer, Dia Internacional da Democracia, né? É importante, sem dúvida, lembrar esse dia, mas me parece que é muito importante a gente qualificar a democracia. Quer dizer, democracia purinha, neutra, isso não existe. O que existe, né, é ou democracia burguesa na sociedade capitalista ou democracia socialista num país socialista. Aqui, hoje em dia, no mundo capitalista que a gente está vivendo, inclusive o Brasil, mas não só o Brasil, né, essa democracia burguesa, ou chamada de democracia representativa, né, de representativa ela tem muito pouco, e cada vez menos. Né? Quer dizer, hoje em dia existe um consenso bastante grande entre não só historiadores, sociólogos, pesquisadores, né, diversos, têm reconhecido que essa democracia no mundo capitalista, hoje em dia, é cada vez mais restrita e cada vez menos representativa. Ou seja, se a gente vai ver quem realmente é representado nos órgãos eleitos, né? Não são os grandes interesses populares. Quais são as políticas que são realizadas, né, pelos parlamentos, pelas câmaras, né, municipais, estaduais, nacionais, enfim, pelo governo, né? Eleitos, sim, mas eleitos por elites, né? Os partidos políticos são constituídos por elites, o dinheiro, o valor do capital é que decide. Quer dizer, então, os
pobres, a grande maioria da população, os trabalhadores, não têm acesso. O voto deles é um voto manipulado por essas, né, oligarquias do dinheiro, do capital, que são os que controlam os partidos, controlam a mídia, né, a grande mídia, e dessa maneira, né, induzem as pessoas a votar nesse ou naquele candidato, até porque não tem outra alternativa. Os candidatos realmente populares é muito difícil se eleger. Existem raros, né, e casos, e excepcionais casos. Quer dizer, então, a grande maioria da população, brasileira inclusive, mas no mundo, né, para eles, democracia significa o quê? Desemprego, falta de, né, alimentação precária, saúde precária, ensino precário. Essa é a situação da grande maioria. No Brasil hoje, né, é claro, no Brasil hoje há, segundo estatísticas aí, 40 milhões de pessoas, de uma forma ou de outra, sem trabalho. Além dos desempregados oficiais, né, que são aqueles que estão procurando emprego, tem uma série de regras, né, para classificar desempregados. Existe uma quantidade enorme de gente que gostaria de trabalhar e não pode trabalhar, que precisaria trabalhar e não tem acesso, não tem como trabalhar. Então, essa gente toda, qual é a democracia que existe para eles? É a democracia de passar necessidade, de passar fome, e nas eleições votar em algum candidato manipulado que lhe é oferecido, que ele também não tem outra alternativa. Então, essa democracia representativa, ela cada vez é mais limitada. O que a gente observa no mundo capitalista de hoje é que, dadas as próprias contradições existentes, né, na sociedade capitalista, né, dado o próprio fato que a riqueza cada vez se concentra nas mãos de um grupo menor, quer dizer, 1% da população mundial, e no Brasil isso ainda é mais gritante, tem mais de 50% da riqueza gerada, né, mundialmente, enquanto os outros 50% da população tem menos de 50% dessa riqueza gerada. Quer dizer, uma desigualdade crescente, multimilionários aí que não sabem o que fazer de tanto dinheiro, né? Então, esses multimilionários é que controlam, né, com o poder do dinheiro, controlam o processo eleitoral, né? Controlam os partidos. Vocês vejam, Estados Unidos, Partido Democrático e Partido Republicano. Não tem chance de se eleger ninguém que não esteja num desses dois partidos. E são ambos partidos e representantes do grande capital. Claro que a diferença entre eles, né, o Trump consegue ser pior, mas realmente, do ponto de vista, né, de capitalismo, são a defesa do grande capital, do capitalismo, né? E os trabalhadores têm muito pouca chance, ou quase nenhuma, de realmente influir na eleição, ou seja, essa democracia representativa não representa os interesses da grande maioria. Essa é que é a verdade. Apesar disso, né, é melhor do que ditadura, e nós temos experiência aqui no Brasil com a ditadura, né, a respeito da qual eu falava aí há pouco, que durou 21 anos. E, atualmente, nós estamos tendo um governo, né, que cada vez mais está caminhando para um regime de exceção. Quer dizer, as liberdades, essas liberdades democráticas, que já são restritas, essa democracia representativa está sendo cada vez mais vilipendiada e cada vez menos atendendo aos interesses, né, da grande maioria, ou seja, dos trabalhadores, daqueles, né, que produzem o que se faz nesse país. Então, existe um perigo muito grande de se marchar para um regime fascista. É isso que a gente está observando. Quer dizer, inclusive, o próprio papel da mídia, né, de manipular leva a que uma parte da população tenha se pronunciado a favor do Bolsonaro. Ele tem um eleitorado que não é majoritário no país, mas que conseguiu eleger o Bolsonaro, e ele, em alguma medida, né, com algumas medidas que ele toma de caráter populista, demagógico, consegue, né,
se manter e enganar grande parte da população. Quer dizer, a mídia, a serviço do grande capital, desempenha um papel fundamental, porque os representantes dos trabalhadores têm muito pouca chance. Tem blogs como vocês aqui, esse canal, outros canais, têm surgido muitos canais assim de oposição, né, que levantam os problemas, mas temos que convir que não pode competir com a grande mídia, de jeito nenhum. Com o Jornal Nacional, com a TV Globo, mesmo com outras TVs que tem por aí. Quer dizer, é uma competição totalmente desigual. E, com isso, também, uma parte da população não compreende, né, a importância desses direitos democráticos. E esses direitos democráticos estão sendo liquidados. Você vê, reforma trabalhista, que foi aprovada ainda no governo Temer, quer dizer, limitou enormemente aqueles direitos, né, que estavam consagrados, né, nas leis trabalhistas brasileiras, na famosa CLT. Né? Quer dizer, hoje o trabalhador brasileiro praticamente é um avulso. Quer dizer, não tem mais aqueles direitos que ele tinha antes. Trabalha frequentemente por hora e recebe por hora. Quer dizer, não tem um emprego garantido. Né? São os terceirizados, como se chama, né? Como tem sido batizado. Grande parte do trabalhador brasileiro hoje são chamados de empresários, mas, na realidade, estão correndo o dia inteiro em cima de uma moto, né, e fazendo entrega, né, de diferentes, né, mercadorias. Quer dizer, então, que empresários são esses? Quer dizer, vivem miseravelmente, não têm nenhum direito garantido, quer dizer, não tem direito, não por acaso houve aí todo esse movimento, né, desses entregadores. Justíssimo, porque eles não têm direito nenhum, trabalham, às vezes, 14 até 16 horas por dia, todo dia, não tem feriado, não tem domingo, não tem, né, dia de descanso, né? Se não trabalhar, o dia que não trabalhar, se estiver doente, não ganha. Quer dizer, então, não tem direito ao INSS, não tem direito a coisa nenhuma. Então, essa é a democracia que nós temos. Quer dizer, uma democracia para uma minoria, e cada vez uma minoria mais restrita ainda. Quer dizer, num regime de exceção, a maioria da população fica totalmente alijada. Vocês vejam a lei da Previdência, outro exemplo, excluindo, né, grande parte da população dos direitos previdenciários, né, conquistas de muitas lutas, de muitos anos. E vai por aí afora, vocês querem ser afetados os interesses do funcionalismo público, alegando que o funcionalismo ganha mais do que o resto da população. Ora, haja visto que a grande maioria do funcionalismo ganha pouco. Tem os marajás do funcionalismo, mas não são esses que estão sendo visados. Aqueles que ganham 30, 40 ou até mais mil reais. Né? Quer dizer, os que estão sendo afetados, que poderão ser afetados, provavelmente, são a maioria dos chamados, até antigamente chamava Barnabé, quer dizer, trabalhadores que também, inclusive, na sua maioria, são concursados, quer dizer, estudaram, se prepararam, fizeram concurso, né, para virar funcionários, quer dizer, não estão ali de graça. Também estão sendo substituídos cada vez mais por trabalhadores terceirizados, que aí também não vão ter direito nenhum. Então, é uma situação em que realmente, no momento atual, se mobilizar para garantir as liberdades democráticas, garantir os direitos dos trabalhadores, é o fundamental. Né? Mesmo nos marcos dessa democracia burguesa, extremamente limitada, né? Que de representativa tem cada vez menos caráter representativo, mas ainda é nesse ambiente de garantia dos direitos, de luta pelos direitos, né, que se criam as condições de avançar na luta dos trabalhadores. Então, vocês vejam, Lenin, o líder da Revolução Russa, marxista, né, ele sempre defendeu essa ideia de que, apesar de todas as limitações da democracia burguesa, os trabalhadores devem lutar, enquanto não é possível passar por um tipo superior de democracia, como a democracia socialista, não existe ainda condições para isso,
defender pela permanência e pela ampliação da democracia burguesa. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, no caso, vocês, como centro, né, de defesa dos direitos humanos, né, e, também são defensores de aspectos importantes da democracia. Que democracia pode ser essa se não se respeita os direitos humanos? Né? Então, essa defesa dos direitos humanos é um dos aspectos fundamentais da luta pela democracia. Então, eu acho, e essa questão, por exemplo, do resgate da Casa da Morte, né, de transformá-lo num lugar de memória, é uma forma de defender os direitos democráticos, de fazer com que as novas gerações conheçam o que significa ditadura, o horror que significa uma ditadura. Né? Quer dizer, nós tivemos essa experiência aqui no Brasil, mas agora já se passaram aí mais de 40 anos, então há toda uma ou duas gerações que não conhecem, até porque a mídia, frequentemente, a grande mídia, não tem interesse que se conheça. Né? Então, eu sei que tem muito... Eu sou professora na universidade, há poucos anos atrás, havia jovens universitários que não sabiam que durante a ditadura tinha havido tortura no Brasil. Então, isso realmente é fruto, né, da desinformação. Então, esse Centro da Defesa dos Direitos Humanos, eu acho que realiza e tem um papel muito importante, né, nessa luta pelos direitos, né, no caso, os direitos humanos. Parabéns a vocês pelo trabalho que realizam. Obrigada, Anita. Na verdade, é um trabalho extremamente difícil, né, da gente realizar, porque é isso que você falou, né? Na verdade, a gente esbarra o tempo todo em situações tão precárias que é difícil de você defender realmente a democracia. Quando você estava falando dessa questão da precarização do trabalho, quando nós nos deparamos agora em março com a pandemia, né, e com aqui em Petrópolis o isolamento começou a partir do dia 13 e 15, dia 16 era feriado, aniversário da cidade, e a gente entrou em desespero, porque a gente sabia dessa questão, dessa precarização do trabalho, a gente sabia que esses profissionais que cada dia precisam trabalhar mais horas para conseguir comer, que eles seriam os principais prejudicados de imediato, né? Porque eles ganham pelo trabalho e sem condições de trabalhar, sem poder trabalhar, que são esses que você está dizendo que agora engrossam, né? A fila do desemprego e a busca aí por uma oportunidade no mercado de trabalho, nós saímos em desespero. E aí, assim, Anitta, eu queria que você falasse um pouco, porque assim, dentro desse cenário todo, eu sei que existe, sim, muita desinformação, muita mentira também, né? Essa questão da fake news, a gente fala nas comunidades, é mentira, né? As falsas mensagens que as pessoas recebem sobre muitas questões relacionadas à democracia, relacionadas a Congresso, relacionadas aos três poderes, né? A questão hoje se ataca muito as questões do legislativo, especialmente o Supremo, e eu queria que você falasse um pouco sobre na verdade, esses ataques, né? E por que você acha que essas pessoas estão, então, pedindo o retorno da ditadura? Se você acha que é só essa questão mesmo da desinformação. E queria que você também, quando você esteve aqui conversando com a gente, pessoalmente, que é outra história, foi muito maravilhoso aquele dia aqui no CDDH, a gente falou um pouquinho da questão da reforma trabalhista, né? Foi logo depois da reforma trabalhista, e aí a gente discutiu um pouco sobre a questão dos sindicatos, né? Que a gente viu o enfraquecimento do sindicato a partir dessa questão da reforma trabalhista, até para que as pessoas tivessem menos oportunidade de organização. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses aspectos todos que eu acabei emendando um no outro aí. Certo. Bom, eu acho que realmente a desinformação desempenha um papel muito grande, né? Esses setores que vão para a rua para defender, né, ditadura, inclusive agora diminuiu, né? Isso esteve mais presente na época aí, antes das eleições, né? Logo depois
que o Bolsonaro tomou posse, né? O Bolsonaro incentivando, inclusive, ele agora se aquietou um tanto, né? Até por, naturalmente, uma jogada tática, né? Para poder sobreviver melhor, mas, quer dizer, ao lado da desinformação, a propaganda, né? Quer dizer, o que se divulga na televisão, você vê a campanha que foi feita contra o PT, sem dúvida, teve muitos defeitos e muitos erros, né? Eu sou muito crítica ao PT no governo, mas a campanha que foi feita durante as eleições, né, contra o Lula, contra o Haddad, né, contra os candidatos do PT e contra o PT, quer dizer, com difamação aberta, inclusive uma campanha internacional. Essa história das fake news, isso veio de fora, quer dizer, foi uma iniciativa que veio por fora. O tal americano, o Bannon, que é um multinacional, um multimilionário, né, que foi assessor do Trump, depois brigaram lá e ele saiu. Mas esse é um anticomunista furioso, né, e que se dedicou durante uma temporada, ele estava, no ano passado, ele estava na Europa, fazendo todo um trabalho de divulgação, ele tem bastante recurso através da internet, né? Todo um trabalho através da internet e de fake news, no sentido de combater o comunismo. Inclusive, não escondia isso, combater o comunismo na Europa, na Itália, em vários países europeus. E aqui na América Latina também não ficou fora dos olhares dele. E, em particular, gostou muito de um dos filhos do Bolsonaro, tirou foto com ele, encontrou com ele, né? E instruiu e ajudou a construir aquela campanha de mentiras, né? E de calúnias absurdas contra o PT e contra o Haddad e outros candidatos do PT na época, principalmente contra o Haddad, que era o candidato à presidência da República. Você deve estar lembrado disso, todos estão lembrados, né? Os horrores, os absurdos que a gente até fica assim, pasmo de ver como é que as pessoas acreditavam, né, naquelas mentiras que eram inventadas, né? Mas aquilo acaba porque, para uma população desinformada, com um nível cultural que as autoridades, né, se esforçam para manter o mais baixo possível, né, com uma escola com muitas deficiências, então uma juventude precarizada e que é muito influenciada por essas campanhas. Então, essas campanhas de fake news, o papel da internet, o papel da televisão hoje em dia, acho que mais do que a televisão, a internet, são veículos, né, de fazer a cabeça das pessoas, sem dúvida nenhuma. E estão extremamente aperfeiçoados. Vocês vejam, anos atrás, no tempo que eu era estudante, sei lá, 60 anos atrás, não existia faculdade de comunicação. Quem queria ser jornalista estudava jornalismo, tinha faculdade de jornalismo. Foi nos anos 70, com a ditadura aqui no Brasil, que surgiram as faculdades de comunicação, que ampliou aí o espectro, né, dos jornalistas e prepara esses jornalistas justamente para serem bons defensores dos interesses do grande capital. Indiscutivelmente é isso. Eles aprendem numa página de jornal onde deve ser situada uma notícia para ela aparecer e ter influência e para não ter influência, quer dizer. Então, 1000 coisas são ensinadas no sentido para manipular a opinião pública de acordo com os interesses dos setores dominantes, ou seja, do grande capital. Então, tudo isso faz a mentalidade das pessoas, a cabeça das pessoas. Eu acho que é por aí que a gente tem que entender que uma parte da população, insatisfeita com a situação, sem dúvida, a situação, se a gente vai ver aí nesses últimos anos, situação de crise econômica, situação em que o PT, no poder, não estava resolvendo também, não estava tomando medidas, reformas, né, que realmente atacassem os grandes problemas nacionais. Então, essa insatisfação, aliada, né, a toda uma propaganda, todo um esforço no sentido de manipular a mentalidade das pessoas, leva a que uma parte da população veja um governo de força uma solução. Eu acho que tem que entender dessa maneira. E, geralmente, essas situações de insatisfação
são propícias, né, para governos autoritários ou fascistas. A ascensão do fascismo na Europa, lá nos anos 20, 30, foi por aí. Uma insatisfação muito grande. Ali havia o exemplo do socialismo na União Soviética, que estava dando alguns resultados importantes, então era um exemplo perigoso para o capital, e eles marcharam para o caminho, né, da fascitização e do fascismo, né, da repressão, para conseguir assegurar os interesses do grande capital. Quer dizer, as situações não são exatamente, às vezes, as mesmas, mas, grosso modo, é isso. Quer dizer, esses regimes capitalistas, hoje em dia, para eles sobreviverem numa situação de crise crescente, de dificuldades cada vez maiores e de insatisfação popular, a solução que eles têm é repressão, ou seja, fascitização, regimes, né, em que essa chamada democracia representativa é cada vez mais limitada. Então, eu acho que a explicação está aí. Quer dizer, as pessoas são influenciadas, né, principalmente jovens que estão revoltados, desempregados, querem, né, uma solução, de repente acham que vai ser através do autoritarismo que virá a solução. Estão enganados, né? É importante a gente tentar esclarecê-los, né? Mas não é fácil, é uma luta muito desigual, né? Que deve ser enfrentada, sem dúvida nenhuma. Nós aqui estamos tentando fazer isso. Né? Não sei se eu mais ou menos respondi. Aí você, por favor, estou aberta aqui a questionamentos e novas perguntas. Você é incrível, Anita. Bom, Clara respondeu muito, claro, sempre muito brilhante. Na verdade, né, desde o início da sua fala hoje, você coloca da grande dificuldade, né, da classe trabalhadora, né, dos lutadores da população, das lideranças comunitárias e sindicais, delas ocuparem espaços de poder, né, espaços que são de disputa, né, tanto no legislativo quanto no executivo, até pelas questões financeiras, né? Não tem dinheiro, não tem condições de enfrentar esse grande capital que é alocado em determinados candidatos, né? A gente viu vários escândalos nas últimas eleições. Nós aqui no estado do Rio, então, vivemos em escândalos, né? Os nossos governantes estão, sei lá, há décadas revezando processos jurídicos criminais. Então, assim, e não dá mesmo para a classe trabalhadora disputar, né, com os mesmos recursos, não consegue, e com os recursos que tem fica muito difícil. Mas, assim, o que você acha que é possível hoje? Hoje a gente tem grandes partidos que, pelo menos eu não sou muito atenta a essa questão de luta partidária, né? Presto mais atenção nisso recentemente. Mas tem partidos que cresceram muito, partidos progressistas que cresceram agora, mais recentemente, e que estão conseguindo, né, dentro dessa dificuldade toda de luta, mas estão conseguindo tomar ali o seu espaço e disputas, né, esse espaço de disputas com muita dificuldade, especialmente no Congresso Nacional e aqui no Estado do Rio, na Assembleia Legislativa também muito difícil. Mas o que você acha que depois da conquista desse espaço de disputa, eles precisam e a gente tem que fazer enquanto sociedade civil para garantir, para avançar? Olha, eu considero o seguinte, sabe, que analisando aí a situação do Brasil, esses partidos que são considerados de esquerda, eu acho que eles são muito distantes das massas populares. Quer dizer, falta enraizamento no movimento popular. Vocês vejam, o próprio PT, né, que foi considerado aí um partido de esquerda, eu nunca considerei o PT de esquerda, não. Aliás, o meu pai, Luiz Carlos Prestes, também não considerava. Eu acho que, no fundo, o PT é um partido burguês, de reformismo burguês, ou seja, quer dar uma melhorada no capitalismo. Nunca se propôs a realmente acabar com o capitalismo. Não de imediato, evidentemente, isso não é possível, mas trabalhar no sentido de realizar, né, medidas, de organizar o povo, de conscientizar os trabalhadores da necessidade de, enfim, ultrapassar o capitalismo e construir uma sociedade socialista que vai ser
tenho certeza, a única solução para os graves problemas de um país como o Brasil. O PT nunca fez isso. Quer dizer, fez uma política assistencialista, né, que melhorou a situação de miséria existente no Brasil, embora não tenha acabado com ela, mas deu uma melhorada, mas não fez nada para criar consciência, para esclarecer as pessoas, para que esses próprios pobres que estavam tendo as suas condições de vida melhoradas, entendessem, né, e participassem. Quer dizer, resultado, esse pessoal não foi mobilizado nem para defender o PT, nem para defender a presidente Dilma quando foi deposta, né? Quer dizer, foi deposta sem, né, nenhuma reação, praticamente, né? O Lula foi preso, reação mínima. Me lembro que teve lideranças que andavam falando, se o Lula for preso, o Brasil se levanta. Não houve nada disso, né? Houve algumas pessoas que foram lá para a porta da prisão do Lula, da solidariedade e tal, tudo bem, mas mobilização popular mesmo não houve. Porque isso não foi preparado, o PT não tinha e não tem, na minha opinião, essa perspectiva de organizar os setores populares e lhes dar consciência da necessidade de realizar transformações sociais profundas. E eu não vejo que nenhum desses partidos que tem por aí esteja realmente empenhado nisso. São partidos, principalmente de cúpula. Isso é um grande problema, eu acho, das esquerdas no Brasil. O próprio PCB, que no passado já foi o partido de esquerda mais importante, tinha pouco enraizamento nas massas populares, na própria classe trabalhadora, nos próprios sindicatos. Quer dizer, a sindicalização no Brasil sempre teve um nível baixo. Quer dizer, nunca a sindicalização no Brasil ultrapassou os 25%. Isso não é a melhor das hipóteses de sindicalizados numa determinada categoria. Quer dizer, então, o movimento sindical, mesmo na época do PCB, mesmo às vésperas de 64, quando havia grandes comícios, grandes atos públicos, etc., na hora de defender o governo João Goulart, que estava começando a fazer reformas sociais importantes, né? As famosas reformas de base, e que foi derrubado por um golpe dirigido diretamente pelo governo americano, hoje em dia tem-se informações disso, pela CIA, pelo governo americano, mas com a participação também do grande empresariado brasileiro, né? E de uma parte aí dos militares que foram cooptados para isso também. Você veja, as centrais sindicais, os dirigentes sindicais, quando convocaram uma greve geral na noite do dia 31 de março para 1º de abril de 64, na noite, né, do golpe, a greve não aconteceu, porque não havia enraizamento realmente no movimento popular, nos trabalhadores, nos próprios sindicatos. Quer dizer, os estudantes, que a UNE tinha muita importância, não mobilizavam uma cúpula. Eu era estudante, era militante do Partido Comunista no movimento estudantil aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, a mobilização, quer dizer, quem realmente participava era uma cúpula do movimento estudantil, não eram as grandes massas estudantis das universidades, nem mesmo das escolas secundárias. E o movimento operário também, quer dizer, quem tinha participação era uma cúpula, não era a grande massa. Quer dizer, então, essa falta de enraizamento no movimento popular, eu acho que é um grande problema das forças de esquerda no Brasil. Enquanto não houver isso, não vai se conseguir avançar nas lutas nem na conquista dos direitos, na minha opinião. Agora, como fazer isso? Eu acho que tem que se voltar aquelas pessoas que estão comprometidas com os interesses dos trabalhadores, comprometidas com a luta pelos direitos democráticos, tem que se voltar para os trabalhadores, para os diferentes setores da população brasileira e tentar organizá-los em torno das suas reivindicações. As pessoas se organizam em torno daquilo que elas estão sentindo, e demandas não faltam, tem aos montes por aí, né? Então, em torno dessas demandas, vocês vejam, esses entregadores aí, né, de motocicleta e tal, eles se organizaram em torno de quê? E até lutaram e fizeram greve aí, né? Em torno dos problemas que eles estão sentindo, né? A precariedade do trabalho deles, a falta de condições, né?
o quanto é baixo o pagamento que eles recebem, né? Quer dizer, então, numa fase inicial, quando os setores populares ainda estão com um nível de consciência muito precário, é necessário fazer esforço, aquelas pessoas que realmente estiverem empenhadas nisso, em organizar os diferentes setores, né, da classe trabalhadora, e aí essa classe trabalhadora hoje no Brasil é extremamente ampla. Você veja, não são só os operários de fábrica, os trabalhadores do campo, são os professores, são os médicos, né? Diferentes categorias de funcionário público, né? Que, de uma forma ou de outra, são explorados pelo capital e que têm demandas, né, democráticas, de direitos, né, trabalhistas, e em torno dessas demandas é possível organizar essas pessoas para lutarem. E, no processo, ter consciência, surgirem novas lideranças, né, e que seja possível, amanhã, eu espero que isso vá acontecer, não tem data marcada, ter partidos realmente com propostas revolucionárias, com propostas transformadoras. Por enquanto, eu acho que não temos isso. Não temos isso, e é um grande entrave ao avanço do movimento popular no Brasil. Quer dizer, as eleições, hoje em dia, são cada vez mais manipuladas. Você vê, não tem candidatos realmente comprometidos com os interesses populares. Pode ter um ou outro, assim, espaço, né? Mas é muito difícil, porque realmente não se tem enraizamento no movimento popular, para que surjam dali candidatos com apoio popular tal que se imponham como candidatos, né? Que determinados partidos sejam obrigados a aceitá-los como candidatos, porque eles têm liderança, né? Então, isso quase não existe. Resultado que nós temos aí câmaras, né, em que grande parte são corruptos, né? São pessoas que não têm nenhum compromisso com os interesses populares. O próprio apodrecimento do capital, do capitalismo, está levando a que cada vez mais a corrupção esteja presente, né? O Prestes, o meu pai, dizia, muitos anos atrás, quanto mais desenvolvido o capitalismo, mais corrupção. E é o que a gente está vendo, é isso. Estados Unidos é a pátria-mãe da corrupção. E nós aqui também estamos marchando por esse caminho, né? Então, isso aí não vai ser superado nem com repressão, nem com justiça. Isso vai ser superado na medida em que existir um possante movimento popular, trabalhadores organizados, né, com perspectiva de luta, né, com partidos políticos capazes de os levar a realmente realizar profundas transformações e reformas na sociedade brasileira. Acho que estamos longe disso, mas tem que começar. Alguém, algum dia, algumas pessoas já existem hoje em dia pessoas, eu conheço, inclusive, que realizam sem muito barulho, sem propaganda, mas estão fazendo um trabalho de organização junto a diferentes setores populares. Por enquanto, é uma, digamos assim, é uma situação modesta ainda, mas eu acho que já existe. Nesse sentido, forças que procuram organizar os trabalhadores. Nós temos o MST, que é o exemplo assim, mais conhecido, né? Que já há anos faz um esforço nesse sentido, né? Organizar os trabalhadores rurais sem terra, que realmente foram expulsos das suas terras pelo agronegócio, né? Quer dizer, o grande capital na agricultura. E esses trabalhadores têm lutado, né, encarniçadamente. Ainda agora tem uma luta ali no sul da Bahia, um negócio muito sério. A Força Nacional está lá reprimindo, né, fecharam a escola que tinha lá, né? Enfim, a repressão é grande, mas esses trabalhadores estão lutando e precisava que na cidade houvesse mais participação, mais organização popular, até para apoiar a luta desses trabalhadores rurais. Bom, não sei, procurei, assim, de alguma forma, responder aos questionamentos aí que a Carla colocou. Não sei se ficou claro, né? Anitta, a gente, quando te fez o convite, disse que a gente não ia demorar muito para a gente não te explorar demais, né? Porque a gente vive te explorando. Às vezes, eu falo assim, gente, eu recebo... a minha filha, eu tenho uma filha de 20 anos, e ela fala assim, mãe, toda hora você fala isso. Eu falo, eu fico tão emocionada quando eu recebo um WhatsApp da Anitta, que é para mim uma honra. Então, é uma ordem. Se ela me manda ler alguma coisa, eu leio, porque eu sei que eu tenho que aprender isso.
Então, assim, eu não queria te explorar demais e a gente já está com 40 minutos aí, né, de live. Tem uma série de comentários. O Pepe Bolívar fez vários comentários na nossa live aqui. A Paulinha Meirelles também fez. Eu acho que ela teve. Bom, acho que não sei se foi ela, mas que foi sua aluna, disse que teve orgulho de ser sua aluna, imagino. Né, ser a aluna de Anitta. Teve gente colocando aqui, viva o MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, e o MST, né? E as pessoas dizendo que concordam com a falta de comprometimento com a causa do povo e com essa questão que você colocou, né? Dos partidos, mesmo de esquerda, serem partidos de cúpula, né? As pessoas concordando com a questão do PT, lembrando que ele, na época da presidência, não teve o apoio do Congresso, mas concordando também com as coisas que você traz, né, as críticas e as dificuldades que eles tiveram. E, na verdade, bom, o Pepe fez muitos e muitos comentários, né? As pessoas estão dizendo aqui socialismo com Prestes e Luiz Carlos Prestes, a Constituinte e a Constituição de 1988, aí tem uns artigos, e tem gente dizendo que emoção, e, enfim, muitos comentários aqui, agradecidos pela oportunidade da gente estar junto hoje, Anitta. E aí eu queria fechar, né, aqui a nossa conversa de hoje, né? Eu acho que você falou uma coisa que é fundamental. A gente só consegue organizar as pessoas em cima realmente daquilo que elas têm como demanda, né? Mas e essa foi uma das questões do PT, né? Ele desmobilizou algumas demandas, porque criou, né, aqui no CDDH de Petrópolis, por exemplo, a gente tem um projeto de habitação de mais de 40 anos, né? O centro existe há 40 anos, mas antes ele já tinha esse projeto, antes de existir formalmente, já trabalhava com a luta pela moradia, pelo mutirão, e uma série de lutas que a gente sempre travou com as comunidades foram, na verdade, enfraquecidas à medida em que elas receberam alguns benefícios sociais, né, essas questões assistencialistas que você colocou, e deixaram, então, de travar a luta para a garantia de seus direitos, porque, na verdade, foi um assistencialismo, mas não foi direito. Né, foi uma questão de governo, mas não foi uma questão de Estado. E a gente vive tentando explicar isso para as pessoas, né, a diferença entre você garantir direitos e garantir determinados favores que podem ser retirados a qualquer momento. E hoje a gente está vendo a retirada de direitos mesmo, né, a qualquer momento. Então a luta tem que ser ainda maior. Queria, então, te agradecer, te pedindo para, assim, que mensagem a gente daria hoje para os nossos jovens aqui dos projetos do Centro de Defesa dos Direitos Humanos são das comunidades. Provavelmente poucos estão nos assistindo agora, vão assistir depois, quando chegar a internet lá, nem todos têm acesso à internet o tempo todo, os pacotes de dados não deixam ver vídeo no Facebook, então, né, é mais difícil para eles acompanharem agora, mas a gente sempre grava tudo que vem de você para passar para eles. E que mensagem a gente daria para esses jovens, né, para que eles entendam o quanto é importante, ainda que difícil, né, mas o quanto é importante defender a democracia? Bom, realmente é muito complicado a gente dar conselho assim, né? Mas eu acho que os jovens têm que, por um lado, participar na luta pelos direitos, realmente, da sua comunidade, do seu ambiente. Se é um jovem universitário, naturalmente deve ter os problemas da sua escola, né? Da sua universidade. Se é um jovem trabalhador da comunidade, aí tem milhões de questões, de problemas, né? Quer dizer, procurar organizar, né, a população em torno desses problemas para lutar por eles. E, ao mesmo tempo, procurar esclarecer. E, para isso, é muito importante que, principalmente os jovens, estudem. Estudar. Isso é fundamental. E chegar a estudar o marxismo também. Isso é fundamental. Hoje em dia, felizmente, né, nós temos já editoras como a editora Expressão Popular, a editora Boitempo, né, e várias outras, né,
que publicam livros marxistas, análises marxistas, algumas com preços até bastante assim, facilitados, com uma série de facilidades para os jovens, né? Enfim, é importante estudar, ao mesmo tempo que participar das lutas, ver de que maneira é possível organizar, né, aquelas pessoas com que você convive, né, o ambiente onde você está, né, e procurar ver quais são os problemas e organizar as pessoas em torno dessa luta. Ao mesmo tempo, estudar para poder esclarecer as pessoas entendam, né, que trata-se de lutar pelos seus direitos e não esperar, quer dizer, toda a mentalidade que foi incutida pelas classes dominantes no Brasil durante séculos foi de sempre esperar um salvador, né? Um salvador que vai distribuir benefícios, né? Então, teve o Getúlio Vargas, né? Teve o Lula e agora tem o Bolsonaro, né? Não por acaso ele está tão preocupado, né, em dar enfim, essa contribuição aí que foi feita de R$ 600, que foi uma coisa justa, né? Mas ele só partiu para isso, está bastante evidente, na medida em que entendeu que isso podia ser eleitoralmente interessante para ele, e essa é a principal preocupação dele, né? Não sou eu que estou dizendo, a grande imprensa mesmo está constatando isso, né? Então, essa questão do brasileiro estar sempre esperando um salvador da pátria que vai resolver os problemas e que vai distribuir os benefícios. Não precisa ele lutar. E o PT, eu acho que alimentou essa questão, desmobilizou, como você disse, desorganizou. Em vez de mostrar aos trabalhadores que eles precisavam lutar pelos seus direitos, que realmente o PT, como um partido que estava solidário com os interesses dos trabalhadores, estava procurando ajudá-los, mas, ao mesmo tempo, eles precisavam se organizar para lutar, e esse partido, esse governo, devia ter a preocupação de investir na economia para dar trabalho para essa gente, para não ficar alimentando esse tipo de Bolsa Família e não criar condições para que as pessoas trabalhem e ganhem o seu salário, né? Então, esse tipo de questão, para isso é preciso desenvolver a economia, a industrialização do país, né? Então, realmente, não houve essa preocupação, né, de criar as condições, por um lado, e, ao mesmo tempo, educar esses setores para os quais estava sendo realizado, na prática, sim, assistencialismo, quer dizer, fazendo doação, fazendo aquilo que, justamente, toda a mentalidade, né, conformada pelas classes dominantes no Brasil são nesse sentido, do pai, né, que vai, né, fazer benesses. Antigamente, na monarquia, era o imperador, esperava-se do imperador, né, que fizesse, ou então no interior do Brasil era o coronel, né, que distribuía benefícios em troca do apoio a ele, inclusive eleitoral, né? E isso continua no Brasil, quer dizer, o brasileiro, o médio, o povo em geral, a gente conhece isso, está sempre esperando alguém que vai salvar a pátria, que vai resolver os problemas dele, e não tem uma mentalidade de se mobilizar para conquistar. Então, eu acho que as pessoas de esquerda, as pessoas comprometidas com os interesses populares, têm que procurar trabalhar nessa direção. E os jovens são muito importantes que entendam isso, né? Que eles precisam formar os seus colegas, os seus amigos, o seu ambiente, né, nessa direção, de se organizar para conquistar as coisas, e não ficar esperando que venha algum papai do céu fazer doação para eles. Eu vejo a coisa dessa maneira. Obrigada, mais uma vez, aí, pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer dialogar com vocês e, de alguma forma, a gente trocar ideias, né? Nós que agradecemos imensamente, Anita. A gente sabe que você tem de novo live amanhã. A gente vai estar ali ouvindo, prestando atenção em tudo, aprendendo mais. Vamos publicar na nossa página também para as pessoas assistirem amanhã também. E queria só agradecer novamente e dizer para você que, assim, cada momento que nós temos contigo é de muito aprendizado, né? E dizer que tem vários comentários aqui. Então, antes de você fechar, vou falar mais alguns comentários aqui para você, né? Dizendo que o pessoal está dizendo que o Levante Popular
faz um trabalho incrível, que a juventude do PT tem feito um trabalho de base muito bom. O Pepe Bolívar, eu não sei se você conhece, mas ele falou muito o tempo todo aqui, mandou vários recados para você, e diz que ser comunista é saber que a nossa luta é a luta das massas, que a nós cabe apenas conduzi-las ao poder. Bom, Paulinha Meirelles também falou bastante. Vanessa Andrade fez uma crítica aqui ao PSOL no nosso, na nossa, nos comentários. Eu não vou falar aqui, depois alguém lê aí essa crítica. Mas está dizendo, Rosane Camargo dizendo que a esquerda precisa se unir, né? E muitas pessoas dizendo que está faltando consciência política. E eu acho que as outras eu já tinha passado para você, né? E pode falar. Uhum. O problema é que estão chegando várias aqui zaps para mim, as pessoas reclamando que não conseguiram entrar, inclusive no YouTube, nem no Facebook, nem no YouTube. Pessoas reclamando isso, viu? Não Olha, consegui... no YouTube eu não sei o que aconteceu, mas no Facebook eu mesma estou aqui falando com você e estou olhando no Facebook. Nós estamos sendo assistidas agora, ao vivo, por 52 pessoas. Eu não sei. Mas vai ficar gravado. De qualquer maneira, tudo que a gente comentou vai ficar gravado. Só é uma pena que eles não tenham acompanhado, né, nesse momento. Mas está no ar o YouTube. Eu estou no Facebook, pelo menos, eu estou aqui falando com você e olhando, porque como eu estou falando do celular, eu estou olhando os comentários no próprio Facebook. Esses comentários todos que eu falei para você agora estão do Facebook e as pessoas estão assistindo. Mas vai ficar gravado de qualquer maneira para as pessoas assistirem depois e para a gente também levar para os nossos jovens das comunidades isso enquanto material de formação também. Bom, Anita, te agradecer imensamente, te dizer que é para a gente um prazer e que o Centro de Defesa dos Direitos Humanos tem muito orgulho de saber que a luta que a gente faz tem pessoas que são aí nossos líderes, nossos mentores. Você é uma dessas pessoas brilhantes que a gente segue, que a gente vive aí compartilhando e tentando aprender um pouco mais. Muito obrigada. Obrigada a todas e todos que estiveram conosco assistindo. Peço desculpas, a gente tem realmente muita dificuldade tecnológica. É isso que a Anita falou o tempo todo, né? Eu estou com um mini computador e um telefone celular, a gente não tem tecnologia e a gente usa tudo que é gratuito, então às vezes falha. Peço desculpas, mas vai ficar disponível no nosso Facebook para que depois as pessoas possam, então, acompanhar. Tá? Um abraço para vocês, gente. Bom final de semana. Anita, muito obrigada por tudo. Tá? Se cuida, saúde e até a próxima. Então, obrigada mais uma vez, viu? Tanto a você, ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, e também aos espectadores, às pessoas todas que participaram, né? E sucesso aí no trabalho de vocês, né? Tudo de bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço para você. Tchau, tchau.